É muito bom ver nossa família Oxen engajada na leitura dos evangelhos. Nós estamos há um tempo, pastor Wesley deu um desafio logo no início dessa série para que possamos ler os 4 evangelhos. E vamos lembrar quais são os evangelhos? Mateus. Muito bom. E se você ainda não começou, eu encorajo você a começar a ler. Por quê? Pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão tendo a vida delas completamente alteradas por buscarem Deus em casa, ou seja, fora do ambiente das reuniões. Então, não perca isso. E nós estamos dando continuidade à série Encontros com Jesus. E a cada final de semana, nós trazemos algum personagem e mostramos como nós podemos aprender, como esses encontros com o Mestre mudaram o destino deles para sempre. E eu não posso falar de encontros com Jesus e não citar o nosso Oxen Yuan. Não, peraí, de novo. Me ajuda aí. Eu não posso falar de encontros com Jesus e não citar o nosso Oxen Yuan. Uou! Jovens e adolescentes estão a cada 15 dias sendo transformados por Deus aqui e sendo encontrados por Cristo. Então, se você é jovem de 18 anos ou mais, pastor Tiago e a pastora Vanessa estão aqui querendo conversar, ministrar uma palavra para vocês às 19 horas. E se você é adolescente, tem de 12 a 17 anos, eu e o pastor Gabriel estamos empolgados e queremos conhecer vocês também, ok? Tendo dito isso, ao olharmos esses encontros, nós estamos tentando descobrir o que cada um deles tem a nos ensinar, ou seja, como isso pode melhorar o nosso relacionamento com Deus Pai. E eu quero conversar um pouquinho sobre o encontro, a história e o encontro de Jesus e Maria Madalena. E como esse encontro pode nos aproximar de Deus. E eu particularmente gosto muito de Maria Madalena e me identifico muito com a história dela. E não pelo fato dela ter encontrado Jesus, ser a primeira a encontrar Jesus após a ressurreição. Mas abram suas Bíblias, o aplicativo do celular, ou acompanhem aqui no telão, Marcos 16, 9, que diz o seguinte: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E eu me identifico muito com essa parte dos 7 demônios, porque durante muito tempo eu tive uma vida completamente errada, completamente corrompida, eu fazia e vivia segundo as vontades da minha carne, até eu me encontrar com Jesus. E depois de me encontrar com Jesus, Ele, assim como fez com Maria, Ele me libertou, Ele transformou. Sabe, e se houve esperança para mim, eu tenho uma excelente notícia para vocês. Há esperança para todos aqui. E o inimigo, ele lança mentiras, ele se levanta, ele faz de tudo. Mas eu me lembro que quem me encontrou, o meu Salvador, foi Cristo. E Ele se faz presente na minha vida todos os dias. Então fiquem atentos no que nós vamos explorar, no que nós vamos falar aqui hoje, pois o Espírito Santo quer falar com cada um e em cada coração. Sabe, Ele quer se encontrar com vocês. Algumas pessoas vão ser empoderadas, outras irão chorar, se alegrar, enfim, mas se permitam ser encontradas por Cristo. E vamos aprofundar um pouco mais sobre o título Em Busca de Respostas. Fechem seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, obrigado por cada presente aqui. Que em nome de Jesus o Senhor venha encontrar corações aqui dispostos e abertos para receber aquilo que o seu Espírito Santo tem. Em nome de Jesus, Pai, nós não vamos resistir àquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor possa nos encontrar e que vidas serão transformadas, nós possamos entender a importância de um encontro contigo. Amém. Para eu chegar no encontro de Maria Madalena, antes eu quero fazer um plano de fundo, né? Voltar um pouco na história e ir para quando Jesus estava com os seus discípulos na última ceia. João 14, 28 vai dizer o seguinte: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. E muitas pessoas associam esse versículo com a segunda vida de Jesus, ou seja, o arrebatamento, que vai ser o momento onde a igreja será arrebatada e todos aqueles que tiveram um relacionamento profundo e genuíno serão tomados. Ou seja, Jesus virá como rei, juntamente com suas
legiões de anjo em glória. Entretanto, sabe, é uma cena época de filme, mas a minha concepção, esse versículo em específico, Jesus está falando sobre aquele tempo ainda, ou seja, sobre a sua ressurreição, ou seja, eu vou, mas volto ainda ali. E com tudo isso, vou criar um plano de fundo para que vocês entendam um pouco mais. E nós vamos, como nós estamos falando, nós estamos em buscas de respostas. Tem algumas perguntas que eu quero fazer a vocês, e juntos nós vamos responder, nós vamos encontrar as respostas certas. E a primeira pergunta é: do que ele está falando? Já pararam para se perguntar onde Jesus ficou os 3 dias a qual ele estava morto? Dos 3 dias entre a morte e a ressurreição dele? Será que ele ficou dormindo? Ele falou, mano, foram 33 anos de puro trabalho, eu acho que já deu, né? Lidar com Pedro, lidar com João, lidar com esses caras, deixa eu descansar um pouco. Ou seja, onde ele foi, com quem ele se encontrou em todo esse tempo? Olha o que diz em João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou lhes preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui nesse momento, nesse bate-papo com os discípulos, Jesus está tentando acalmá-los, falando, seguinte, na casa do meu pai tem lugar para todo mundo aqui. Entretanto, vocês ainda não podem se relacionar com meu pai como eu me relaciono. Então eu vou lá em cima, vou arrumar as coisas para vocês, vou acertar tudo isso. E independente do que vocês presenciem aqui, confiei em Deus e confiem também em mim. Por isso, quando nós lemos, vou mais volto para vocês, eu sei que Jesus está falando de voltar naquele tempo, porque tudo que ele está falando ali, é só um tempo onde eu vou sair de cena, mas para que vocês possam aprender algumas coisas, mas eu já volto e a gente volta a conversar. Vamos seguir no verso 25 a 27 de João 14. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Ou seja, deixo-lhes a minha paz, a minha paz lhes dou. Dou-lhe não como a do mundo, como a que o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Ou seja, guardem essas duas palavras primeiro aqui. Quando ele fala, mas o Conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, guardem a palavra Espírito Santo, e a minha paz lhes dou. Ou seja, Espírito Santo e a minha paz. Porque justamente essas duas palavras que quando ele retorna, ele volta a falar com os discípulos. Nesse meio tempo é como ele estivesse conversando um assunto, saísse de cena, e quando ele volta, ele fala, Espírito Santo e a minha paz. E mais para frente nós vamos ver isso. E eu aprendo algumas coisas com isso, porque quando Jesus fala assim, a minha paz lhes dou, não era só para eles. Ele fala isso para nós também. Então, não importa a situação em que nós possamos passar, o que vocês estejam enfrentando. Sabe? Ele está dizendo para vocês assim, a minha paz eu dou a cada um de vocês. E não dou a paz como o mundo dá, porque o mundo ele nunca dá a paz. O mundo ele tira a nossa paz. Entretanto, eu lhes deixo a minha paz. E as pessoas vão olhar para vocês e vão falar assim, mas como essas pessoas, em meio a tanta dificuldade, tanto problema, permanecem tranquilos, permanecem em paz? E a hora dessas pessoas saberem que a paz que nós temos é a paz que excede todo entendimento humano. Não é uma paz que se arma para a guerra, mas é uma paz onde nós possamos descansar tranquilos, porque é a paz de Cristo que está em nosso coração. Voltando ao texto de João capítulo 14, nos versículos 28 e 29, diz o seguinte, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes disse isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. E aqui, para mim, é a convicção que Jesus estava falando. Eu vou, mas eu ainda volto para esse tempo. Pois, reparem que ele fala assim, porque quando acontecer, vocês creiam. Ou seja, quando nós falamos de arrebatamento, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus,
não vai precisar ninguém mais crer. Já vai estar evidente. Quando Jesus vem em glória, com suas legiões de anjos, e descer à terra, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ou seja, independente de quem acredita hoje ou não, eles vão ter que se dobrar e falar: Jesus Cristo é o Senhor. Não tem como. Ou seja, ele está dando um spoiler para os discípulos, falando assim, ó, não tenham dúvidas, a partir do momento que isso acontecer, creiam em Deus. Vocês vão ver muitas coisas, mas creiam em mim também. E o nosso Jesus é o rei dos spoilers. João 16, a partir do verso 18, vai dizer: mais um pouco e já me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que quer dizer com isso? Um pouco mais e não me verão, e um pouco mais me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a alegria de vocês se transformará, a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Ou seja, Jesus narra em detalhes o que estava prestes para acontecer. Ou seja, fica evidente a fala sobre a sua ressurreição. Só que nesse texto ainda, ele deixa uma analogia sobre o processo de nascer. Ou seja, as mulheres sabem bem mais do que eu que quando a bolsa estoura, começa aquilo que nós chamamos de contração no útero. E a contração nada mais é do que o útero forçando o bebê a sair para fora. Ou seja, é literalmente uma pressão, e por isso dói. E a dor vem e aperta o bebê, depois vem um espaço tranquilo, e aí vem a dor e um espaço tranquilo. E quanto maior a pressão do útero, quanto mais contrações mais perto da outra, onde mal dá para respirar, quer dizer que está chegando o tempo do bebê nascer. Sabe, deixa eu falar algo para vocês que eu aprendo com esse texto. Nós não gostamos de pressão. Essa é a realidade. Por quê? A pressão nos causa duas coisas: desconforto e dor. Ou seja, quando nós começamos a andar nas coisas, fazer as coisas de Deus, caminhar com Ele, começa a vir uma pressão sobre nós, nós pensamos: Pai, eu estou sendo generoso em sua casa, eu estou servindo, eu estou me aproximando, tentando ser cada dia mais parecido com Jesus, mas parece que agora não tem tempo de respirar. O que está acontecendo? Receba essa palavra para a sua vida: quanto maior a pressão, mais perto de algo novo você está. Ou seja, nunca virá uma pressão, uma dor, sem que Deus tenha preparado algo novo para a sua vida. Sabe, deixa eu exemplificar para vocês. Essa arma aqui, ela é de pressão. E se eu fazer um negocinho assim, ó? Decepcionante, né? Não tem pressão. E assim, muitas vezes, a gente não vai longe quando não tem pressão. Entretanto, se eu coloco um pouco de pressão, a água vai. E quanto mais pressão na sua vida, você fala assim: ah, Deus, mas está doendo. Continua, porque quanto mais pressão vier, mais longe vocês vão. Amém? Glória a Deus. Vai falar assim: Liel, mas está doendo. Deixa pressionar. Liel, eu não estou vendo solução. Deixa pressionar. Quanto mais pressão, quer dizer que algo novo vai nascer na sua vida. Meu Deus. Então, o tempo todo, Jesus está falando assim: olha, vocês vão ficar tristes, mas em um momento, a alegria vai tomar conta de vocês. Então, todo o tempo, Jesus está falando sobre a sua ressurreição, ou seja, vocês não vão ficar sozinhos. E agora sim, nós vamos ao encontro de Maria Madalena. E vamos à nossa segunda pergunta: por que ele não estava lá? Maria foi a primeira a falar com Jesus. Após ele ter
ter ressuscitado. E no Evangelho de João, no capítulo 20, vai dizer: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Vamos imaginar essa cena. Maria chega triste, chega em luto, e quando ela olha para o sepulcro, ela vê que a pedra está removida, ou seja, não está do jeito que ela deixou, do jeito que ela viu. Falou, como assim? Havia um corpo ali. E o Espírito Santo me fez enxergar algo que, muitas vezes, em nossa vida nós temos situações que nós temos a certeza que aquilo está morto. Sabe? Mas o Espírito Santo está falando assim, que aquele sonho, aquela proposta, aquele cliente, aquela atividade, tudo aquilo que você um dia julgou está morto. Ele falou assim, olhe para o sepulcro, que a pedra já não está removida. É tempo de ressurreição na vida de cada um aqui. É tempo de ressurreição em todos os sonhos, projetos e planos que um dia foram dados como mortos. João 20, vai dizer, a partir do verso 11, vai dizer: Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um na cabeceira e outro aos pés. Na cabeceira e aos pés. Sabe? E esse texto, ele mostra nitidamente a analogia da Arca da Aliança. Pois a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. E quando nós olhamos para a parte de cima da Arca da Aliança, nós vemos 2 anjos. Um na cabeceira e outros nos pés. Aqui Deus está falando para nós que Jesus agora é a presença dEle, viva em nosso meio. Ou seja, não há mais a arca. Jesus é a presença de Deus. Ou seja, onde Ele está, a presença de Deus é real, a presença de Deus é palpável, a presença de Deus se faz manifesta. João, a parte A do verso 13, vai dizer, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E aqui eu vejo que os anjos estavam de brincadeira, não é possível. A mulher vai num sepulcro e perguntam por que ele está chorando, um lugar de morte. Eles perguntaram o óbvio para ela. E ela fala, que levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram, e agora estou em desespero aqui, não tem nada aí. O que aconteceu? E até que ela olha para o lado e vê um homem ali, e ela não reconhece que é Jesus. E o verso 14 vai dizer, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé. Agora pega esse detalhe. Mas não o reconheceu. Isso me estou estranho porque Maria Madalena, ela estava no primeiro ano do ministério de Jesus. Ou seja, nós vemos que ele expulsou dela 7 demônios, então ela andava com Jesus. Ela estava presente ali. E muitas vezes a gente pensa que Jesus andava só com os 12 discípulos ali, pelo que é apresentado ou pelo que é mostrado em filmes, mas sejam sinceros. Vocês acreditam que 12 homens sozinhos ia dar conta de fazer alguma coisa? Sejam sinceros. Sabe, em uma das reuniões do Oxygen One, nós começamos a falar sobre acampamento. Nós fomos lá, só que nessa reunião em específico, estava eu, o Brahim, o pastor Tiago, o Everton, o Serginho, o Gabriel, e não havia nenhuma das mulheres. E nós começamos a bolar todo o acampamento. Começamos a escrever, fazer um monte de coisa assim, e fizemos coisas absurdas. Até que a pastora Vanessa chegou no final da reunião, ela estava em uma outra reunião, ela chegou e nós apresentamos para ela, pastora, isso aqui. A pastora Vanessa fez exatamente isso aqui, ó. Vocês são loucos? Não, e começou. Em 1 minuto foram 3 horas de reunião jogadas fora. Mas não tem como imaginar esses homens sem a presença das mulheres. Ou seja, não era falado talvez pela época, mas elas estavam ali. Em João 20, no verso 15, vai dizer, disse ele, mulher, Jesus no caso, por que está chorando? A quem está procurando? E pensando que fosse um jardineiro, ela disse, Senhor, se o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. E talvez quando nós lemos isso, nós não expressamos a angústia que Maria estava sentindo ali.
a angústia de alguém que estava convicta que Cristo estava morto e ela queria vê-lo. E me mostra a ousadia dela, porque ela se encontra com 3 estranhos e ela interroga eles ainda. Você levou? Onde ele está? E faz perguntas para 3 pessoas que ela nunca viu na vida. E isso, o Espírito Santo ministrou uma frase em meu coração que me deu muito temor, porque Maria, em desespero, estava à procura do corpo morto de Jesus. Muitas vezes colocamos tantos afazeres em nossa rotina e deixamos de buscar o Cristo vivo que habita em nós. Muitas vezes nós deixamos e não temos a mesma convicção e desespero em buscar Cristo, como Maria estava naquele momento. Verso 16, Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. E quando ela reconhece Jesus, isso me faz lembrar aquele versículo que fala, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas sabem quando eu estou chamando. E se fosse a cena de um filme, eu fico imaginando que passaria uma retrospectiva na mente de Maria. Como ela era antes de Cristo. Ele chegando e a libertando, e eles caminhando junto durante tanto tempo, ele partindo o pão, tendo momentos de comunhão. Talvez ele ia estar falando, Maria, vem cá. Olha o que Pedro está fazendo aqui, ó. Vem cá ver rapidão. Os momentos mais lindos ela conseguiu ali. Ou seja, uma palavra, a esperança veio para aquela mulher. Isso me mostra que não importa como você está. Não importa o pecado a qual você está lutando, não importa a vida ou quão desacreditado você está. Quando Ele te chama pelo nome, você sabe que Ele te chama. E basta nós falarmos, Rabone, mestre, e nos voltarmos a Ele. Não importa, quando Ele chama, você sabe que é Ele. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. E ela reconhece e vai correndo para tocá-lo. E no verso 17 diz, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Eu vejo uma quebra de expectativa tão grande nesse versículo, porque é como se ele estivesse indo, e quando Jesus chama Maria, Maria corre até ele e fala, não, Maria. O texto no original fala, não me toque. Eu acredito que Jesus se afastou e Maria, mas o que está acontecendo? Eu ainda não subi ao Pai. Vai, só fala com os meus discípulos, rápido. E Maria vai. E Maria corre atrás de falar que Jesus ressuscitou. E aqui eu tenho 2 perguntas a fazer para vocês. A primeira é, onde Jesus esteve nesses 3 dias que ele estava morto? E antes da segunda pergunta, leiam comigo João 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos, o lado, e os discípulos se alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E aqui toda a história se encaixa, porque ele fala, a sua angústia se tornará em alegria. E o texto fala, os discípulos alegraram-se. Um pouco depois, não me verão, e um pouco de tempo me verão novamente. Jesus entrou, se colocou no meio deles, ou seja, ele não estava ali, ele começou, apareceu a estar. Quando nos vermos novamente, falarei sobre a paz e o Espírito Santo. E aí os discípulos se alegraram, ou seja, a paz seja com vocês, recebam o Espírito Santo, e aí tudo se encaixa. Eles só precisavam crer. E por que eu estou falando isso? Como nós acabamos de ler, quando Maria o encontra e corre para ele, ele afasta de Maria e fala, Maria, não me toque. Entretanto, isso acontece pela manhã, mas logo à tarde, quando ele encontra os seus discípulos, ele entra no meio deles, mostra as mãos, mostra os lados. Se você continuar lendo esse texto, ele fala assim, Tomé, você não acredita? Toque aqui, Tomé. Ou seja, por que antes não podia tocar e agora pode?
E quando nós lemos esse texto, o texto onde Jesus está falando com Maria, Jesus está claramente dizendo: Maria, não me toque, porque em mim estão todos os pecados, Maria. Eu ainda não me limpei, todas as transgressões de todo mundo, daqueles que vierem, daqueles que hão de vir, está sobre mim, Maria. Então, não me toque, mas avise os meus irmãos. E no final da tarde, depois de tudo, ele fala que pode tocar. E agora vem a segunda pergunta: onde Jesus foi da manhã até a tarde? Onde ele passou aquele dia? E chegamos à nossa terceira pergunta de com quem ele se encontrou. Ou seja, primeiro vamos, onde ele estava esses 3 dias? E olha o que diz em Efésios 4, do 8 ao 9. E por isso que é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão também descera às profundezas da terra. Ou seja, nesses 3 dias, Jesus desce até as profundezas da terra. E eu não sei qual que é o nível de imaginação de vocês, mas talvez eu fique imaginando que naquele momento os demônios estavam fazendo uma festa, talvez assando uma carne, fazendo novos planos, já que Jesus não está mais no meio dos homens. Mas para mim, eles estão em todo esse movimento, eles começam a ouvir um som de fundo. E é o som de Immigrant Song de Led Zeppelin. Jesus desce até a profundeza do inferno. Ele desce até lá embaixo e fala assim: ei, irmão! Aqui, ó, pisa na cabeça da serpente e fala: dá essa chave de morte aqui que ela é minha. Não pertence mais a vocês. E ao mesmo tempo, ele pega todos os santos do Velho Testamento e começa a subir em triunfo. Então, junto com ele estão Abraão, Isaac, Jacó, Adão. Todos os santos, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles, ele pega todo mundo e fala: gente, vamos subir que chegou a nossa hora. E quando ele chega aqui em cima, ele para e fala: gente, preciso bater um papo com vocês. Eu sou a promessa a qual vocês esperaram durante todos esses tempos. Tudo o que vocês passaram foi para que isso acontecesse hoje. E ele fala: olha, agora está na hora de eu levar vocês ao Pai. Está na hora de vocês encontrarem e viverem para sempre com Ele. Mas antes, eu preciso falar para os meus amigos, meus discípulos, aqueles que andaram comigo, que eu voltei. E acredito que no meio de toda essa conversa, um deles levantou a mão: Jesus, estamos com um corpo transformado, Pai. Estamos aqui dormindo há mais de 2000 anos. A gente não pode dar uma volta aqui em Jerusalém? Ver como é que estão as coisas? E Jesus falou: não, vão, conheçam um pouco da terra. E é nessas horas que eu agradeço que isso foi em Jerusalém. Porque se isso tivesse acontecido no Brasil, o brasileiro ele ama inventar moda. O brasileiro gosta de pegar algo e brasileirar. Agora imagine um bando de homens e mulheres que ressuscitaram há mais de 2000 anos andando pelo Brasil. Eu não tenho dúvidas que o brasileiro ia ensinar todo mundo a dançar Thriller do Michael Jackson. Já pensou? O brasileiro gosta disso. O brasileiro não consegue ver algo e deixar normal, não. Ele quer mudar. Aí você olha pro lado, os caras estão ensinando Abraão a fazer moonwalk, ali andando para trás. Não, esse é o Brasil. Mas então por isso, graças a Deus, isso foi feito lá em Jerusalém, não aqui. Eu fico imaginando Eva andando, chegando perto da loja da Apple ali. Adão, sai daí! Não tem nada de fruto mordido, não. Some daí. Começa de novo, não. Só para fazer vocês irem. E alguns podem estar me olhando assustado, falando: Eliel, você tem certeza que se eu falar isso em outro lugar não é heresia? Vamos para a Bíblia. Vocês vão me ajudar nesse versículo. Mateus 27, 52, 53 vai dizer: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram o quê? Boa. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e... então isso aconteceu.
Talvez não tenham dançado Thriller, mas isso aconteceu. E eu não sei como foi, mas eu imagino que eles olhavam e eles começaram a olhar para tudo e falaram: meu, valeu a pena. Eles começaram a olhar a diferença dos tecidos da sua época, começaram a ver as pessoas, o jeito que as pessoas começaram a se vestir, as cores, falaram: meu, talvez isso não era, isso aqui não era comum no meu tempo. E eles olhavam e falavam: mas valeu a pena tudo o que nós passamos. E voltando para o encontro de Jesus, Jesus está falando para Maria a razão dela não poder tocar, porque ele precisava servir como sacrifício vivo, ainda para que nossos pecados, como oferta pelos nossos pecados. Então, por isso que depois, no final da tarde, ele vem e fala: ei, já acabou, podem tocar. E lá em Daniel 7, nós temos o registro de todo esse feito. Entretanto, quero ler com vocês João 12:31, que diz o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Repare que Jesus não está dizendo: ó, daqui 2000 anos, nós vamos julgar o príncipe desse mundo. Daqui tantos anos, daqui tantas décadas, ele vai ser julgado. Não, Jesus está dizendo assim, ó, agora ele será expulso. Ou seja, está na hora de nós recuperarmos, de eu recuperar aquilo que Adão entregou de bandeja para Satanás. Está na hora de toda a autoridade que ele tem aqui acabar. Agora vamos para o texto de Daniel, e eu quero que vocês imaginem essa cena. Daniel está tendo uma visão, e a partir do verso 9 diz: enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. E o tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Talvez nesses livros estavam os meus pecados, os seus pecados, as minhas transgressões, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós ainda vamos fazer. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre, ou seja, Satanás, o chifrudo, falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, a morte, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, ou seja, dos outros demônios. Mas eles tinham permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu, e se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Pronto, temos onde Jesus passou sua tarde. Dando-se em si como oferta. Ele passou o seu dia diante do julgamento. E quando era final de tarde, tudo acabou, ele falou: meus irmãos, venham. Nós podemos voltar a se tocar. Venham, toque, porque eu estou limpo e vocês perdoados. Nós passamos alguns minutos aqui para entender o encontro de Jesus. Sabe, como o encontro de Jesus e Maria nos mostrou que nada melhor que ter um encontro real com Cristo. Sabe, queremos buscá-lo intensamente de tantas pessoas que poderiam ter ido até Jesus. Maria fez questão de procurá-lo. E assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser o nosso anseio é a cada dia procurar e buscar e entender que Ele se faz presente em nossas vidas. E sim, assim como Maria, mesmo talvez não entendendo aquele momento ali, ela obedeceu e falou: eu preciso falar. Independente de quem acreditava nela ou não, Maria, eu imagino que ela saiu em desespero para falar com todo mundo. Obedecendo e fazendo o que o mestre pediu. Falamos também sobre os 3 dias de Cristo, onde Ele desceu e Ele pegou a chave da morte, pisou na cabeça da serpente e falou: quem manda aqui agora sou eu. E onde Ele passou toda a manhã e a tarde, da manhã à tarde dele,
Tudo isso para que nós possamos entender a importância de se encontrar com Ele. E vocês não estão aqui por acaso, pois ainda hoje Satanás tem mentido para todos. Você pode falar, Léo, mas é óbvio, ele é o pai da mentira. Não, vocês não entenderam. Ele continua mentindo e nós continuamos acreditando nele. Sabe? Ele vem dizendo que ele tem domínio sobre você, sobre sua vida, mas nós estamos aqui, eu estou aqui para dizer que todo domínio e toda autoridade foi arrancada das mãos deles há mais de 2000 anos atrás. Ele não tem mais poder, sabe? Ele não tem nenhum domínio sobre você. Então, tudo que ele tentou te impedir para estar até aqui durante toda essa série, ele fez isso com razão, porque pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo restauradas, encontradas e tendo encontros genuínos com Jesus. E ele não vai parar. Mas eu quero que vocês saibam que toda autoridade e domínio já foi tirado das mãos deles. Ele sabe que tudo que nós estamos vivendo e vendo aqui é libertador. Sabe, Jesus está dizendo para nós, eu entrei no Santíssimo. O pecado de vocês estava sobre mim e eu me ofereci como oferta para que vocês possam ser livres, para que vocês possam ter liberdade. Toda a autoridade foi dada a mim e agora eu entrego a vocês. Então vão pelo mundo, preguem, falem, sabe? Fala por todos, Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Deus. Toda a autoridade foi dada para vocês para quê? Nós pudéssemos a espalhar a boa notícia, sabe? Ele fala, em meu nome expulsarão demônios, pessoas serão curadas, então nós precisamos usar a autoridade que Ele nos deu. E não há uma possibilidade ou uma condição para o Pai te aceitar, Ele já te aceitou. Então considerem-se filhos de Deus. Olha a pessoa que está ao lado e fala assim, nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo Pai. E agora, depois disso, vocês vão olhar para alguma afronta do inimigo e ficar com medo? Ou para alguma mentira que ele levanta contra vocês e reclamar? Ou quando ele vem tirar a paz, nós vamos deixar ele ditar as regras? Quando ele fizer isso, ele vai vir fazer. Eu quero que vocês lembrem ele de duas promessas. Primeiro, lembrem que toda a autoridade já foi arrancada da mão dele. Ou seja, ele já foi vencido, acabou. Não tem mais como ele querer se levantar ou querer achar que ele vai vencer, porque toda a autoridade foi dada a Cristo e Cristo passou para nós. E segunda coisa, quando ele vier lembrar do seu passado, do seu pecado, está na hora de nós começarmos a lembrar ele também do futuro dele. Está na hora de nós olharmos para ele assim, ei, você está falando do meu passado? Mas deixa eu te lembrar do seu futuro, porque o seu futuro é um lago onde arde fogo e enxofre. Ou seja, você quer me acusar do que eu fiz, mas o seu futuro é garantido e o meu será mais brilhante do que eu posso imaginar. Glória a Deus. E eu quero deixar uma frase bônus para vocês. O pessoal do louvor me ouve bastante falar isso. Quando ele vier com toda a afronta, tentando se levantar, vocês vão olhar para ele e falar, ei, no meu turno não. No meu turno você não vai fazer nada. Você pode até se levantar, mas no meu turno, você já foi derrotado por Cristo. Olha a pessoa do seu lado e fala assim, ó, no meu turno, não. Ele vai se levantar, mas no meu turno, ele não vai fazer nada. É isso aí. Ou seja, Daniel 7, 21, 22 vai dizer, enquanto eu observava esse chifre, Satanás, o chifrudo, o importuno, guerreava contra os santos e vencia, e os derrotava. Ou seja, ele ainda tinha autoridade. Até que o ancião, Deus Pai, pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora, presta atenção disso, de eles tomarem posse do reino. Está na hora da gente tomar posse do reino, pessoal. Está na hora daquela autoridade, daquilo que ele falou que vai fazer. Ei, não,
nós temos posse do reino agora. É nós que mandamos aqui. Ou seja, isso não é para amanhã, não é para 2000 anos, não é para as próximas gerações. É agora. Nós vamos viver, nós vamos tomar posse daquilo que Deus, que Cristo nos enviou agora. E Satanás achou que ele estava vencendo. Até que, acredita ainda no som daquela música do Led Zeppelin, Jesus chega lá em cima, junto com todos os santos, uma nuvem de testemunhas, e o ancião que é Deus, do seu trono, ele dá a sentença. Bate o martelo, puf, demônios perdem, e os meus filhos vencem. Acabou, acabou, não tem mais. Sabe? E eu finalizo perguntando, qual a sua escolha hoje? A quem você está dando domínio? As mentiras de Satanás ou a verdade sobre quem você é em Cristo? E essa é a razão dele ter vindo, sabe? Ele quer transformar pessoas que foram aprisionadas em pessoas livres. E acima da verdade, de toda a liberdade, nos transformar em filhos amados e perdoados. E entendam, todos vocês foram aceitos por Deus. Ou seja, nós temos o Filho de Deus conosco. Nós temos o Filho de Deus do nosso lado. Nós temos o Filho de Deus junto. Então não importa o que acontecer. Nós vamos ligar uma trilha sonora e está na hora de nós subjugarmos Satanás e seus demônios. E é por isso que foi dada autoridade há um tempo para ele. Para que nós possamos mostrar para ele que, graças a Deus, é nós que estamos aqui hoje. E no nosso turno ele não vai fazer nada. Amém? Fechem seus olhos.